Olá pessoal, tudo bem? Comigo aqui, ó, Serjão de História para mais uma aula sobre História do Brasil aqui na nossa querida Educamaker. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto, nesta aula, de um assunto muito interessante que eu gosto muito, sobre o cangaço. O cangaço, que é um fenômeno, digamos assim, né, que ocorreu lá na região, principalmente na região nordestina. Digamos assim, que é um fenômeno que nasce principalmente da miséria, da pobreza que se encontra aquela população. Por conta da seca, por conta da falta de infraestrutura, por conta da falta de uma ação do Estado naquela região. Então são vários fatores que vão levando a esse fenômeno que vai acontecer lá. Mas primeiramente, antes da gente falar especificamente do que é o cangaço, a gente tem que entender primeiro o que é esse nome, o cangaço. E aí, para explicar o que é o cangaço, a gente pediu a ajuda de dois professores. E olha só que legal que é aqui na Educamaker. Esses professores, eles tiraram uma foto com a canga, porque o nome cangaço vem de canga. A canga é uma estrutura... Oi, pessoal, tudo bem? A canga é uma estrutura que vai em cima do boi, né? Boi ou cavalo, mas geralmente o boi. Para quê? Para poder juntar ali os dois boizão com arreio, onde o cara vai conduzindo o carro de boi, certo? Então é a chamada canga. E aí vem a palavra cangaço. E olha que bonito, como eu estava dizendo aqui na Educamaker, a colaboração de dois professores que tiraram uma foto com a canga, né? Para mostrar, para ilustrar para os nossos alunos aqui na Educamaker. O professor Luciano, né, que dá aula de Sociologia, e o Zé Hermano, que dá aula de Matemática. Né? Então eles colocaram a canga. Eu vou colocar a foto dos dois, do professor Luciano e do professor Zé Hermano, para que você perceba bem o que é a canga. Vamos aqui então? Ó, presta atenção na imagem, atenção, o Luciano e o Zé Hermano usando a canga, né, que vai dar origem à palavra cangaço. Olha lá, tá aqui, né? Tá aqui, ó, esse aqui é o Zé Hermano e esse aqui é o Luciano. Você vê que o Luciano tá fortão, né, bonito, um chifre vistoso, coisa linda aí, ó, professor Luciano, boizão, e o professor, o Zé Hermano, né, usando a canga. Então a canga é essa estrutura aqui, ó, que vai em cima do boi, coloca aqui para ser conduzido. Então, muito obrigado aos professores que colaboraram com essa aula de história para a gente explicar o que é o cangaço, esse fenômeno que ocorreu lá no Nordeste. Esse fenômeno também é conhecido como banditismo social. Por que o banditismo social? Porque o cangaceiro, ou o sujeito que está no cangaço, ele vai praticar crimes. E é curioso esse banditismo social, porque uma hora ele vai praticar um crime a pedido ou mando de alguém, e uma outra hora ele vai praticar um crime por conta própria, certo? A gente já vai falar nisso, que é o cangaço, dependente e o independente. A gente já vai falar nisso. Mas o historiador inglês Eric Hobsbawm deu uma definição muito bacana a respeito dessa questão do banditismo. Olha aqui, volta para a tela aqui, ó. Banditismo é uma forma bastante primitiva de protesto social organizado. Então, muito bacana essa visão, tá? A respeito do que é o banditismo social. Uma hora, esse sujeito, ele é vilão. Uma outra hora, ele pode ser o herói daquela população. Depois eu vou até contar uma história que a minha avó me contava, que ela era do sertão do Nordeste e que ela ouvia a respeito dos cangaceiros, tá? A respeito do cangaço. Então, basicamente, o cangaço, nós vamos ter aí digamos assim, três motivos, né? Ou três razões para ele acontecer. O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, ou Sul, que naquela época o pessoal falava Norte, é tudo lá para cima, e Sul era tudo para baixo. Então, mas hoje a gente sabe que é o Nordeste. Então vem do Nordeste para o Sudeste o eixo econômico, você tem essa mudança da agricultura, por exemplo, a cana-de-açúcar entra em declínio, né, no final já do século XVII, século XVIII já está em declínio, já é o café, né, o grande produto nacional do século XIX. Os escravizados, né? Você tem a saída dos escravizados de lá para a área de mineração em Minas Gerais ou para a área do plantio do café. Então, o que fica no Nordeste é o sertanejo,
é o mestiço, é um índio, é o caboclo que permanece no sertão, que ele não sai de lá, ele continua lá. E a gente sabe que por conta de sua posição geográfica, o sertão recebe muito pouca chuva. Então as secas são constantes naquela região, tá? Então há esse deslocamento desse eixo econômico para o sudeste. Concentração fundiária, que é aquilo que eu já falei já em aulas anteriores, onde você tem poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas sem terra nenhuma, certo? E a formação dessa guarda nacional, que na verdade vai receber esse nome de cangaço, os cangaceiros. Então é uma milícia formada geralmente por donos de grandes propriedades rurais que vão agir em defesa de seu território, a mando de um grande fazendeiro, também conhecido como coronel, porque ele é o sujeito que vai mandar nessa guarda nacional. Opa, quase não saiu. Nessa guarda nacional. Então o cangaço nós vamos ter de dois tipos, tá? O dependente e um dependente. Dá uma olhada aí no slide, ó. Dependente. Homens eram contratados por fazendeiros, formavam milícias para defender a terra de invasores ou tomar a terra da população nativa, de populações nativas. Então é aquilo que eu comentei. Então, ora, eles praticavam ações criminosas porque eles eram mandados para isso e atuavam nesse sentido, expulsavam muitas pessoas de suas terras, e ora agiam por conta própria, que é no caso do independente. Esses grupos que viviam de forma autônoma, ou seja, não recebiam ordens de ninguém, cometendo crimes e enfrentando a polícia. Então eles cometiam esses crimes e enfrentavam a polícia. Vem para cá. Aliás, é uma questão curiosa. A polícia, para eles ali naquele momento, eles chamavam de volante, que era então a polícia que ficava buscando aí esses criminosos que também vagavam pelo sertão do Nordeste brasileiro. Eu coloquei até uma imagem aqui de uma dessas volantes, né? Essa volante aqui, ó, volante pernambucano do Tenente Senhorzinho Alencar em Belmonte, Pernambuco, 1926. Notaram a vontade das crianças em meio a armas dos soldados, cortesia do Valdir Nogueira. Obrigado, Valdir Nogueira, pela imagem. Então, olha só, você vê aí essa volante, então essas pessoas eram contratadas, tá? Ou pelo governo, ou às vezes pelos próprios fazendeiros ali nessa figura desse coronel, para atuar na região do Nordeste, justamente atrás desses cangaceiros, né? E observar realmente crianças aí ao lado da chamada volante, né? A roupa muito característica e muito parecida também com a roupa dos próprios cangaceiros, como a gente vai ver. Dentro do cangaço, desse universo do cangaço, você vai ter várias figuras importantes e que têm renome nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior delas é o Lampião. Virgulino Ferreira, ele se torna o principal cangaceiro daquela região, temido bando de Lampião e Maria Bonita. Ele vai ter a sua esposa, Maria Bonita, que vai fazer parte também do bando, vai fazer parte do grupo. Então, fazendo isso, cometendo crimes naquela região e também praticando a justiça, do jeito deles, mas praticando a justiça. A minha avó conta, uma das lendas que tem a respeito de Lampião, que ele estava numa das casas, fez uma parada ali almoçando, numa casa que eles encontraram lá no meio do sertão. A mulher atendeu o bando de Lampião, que se não atendesse, né? Então a mulher acabou atendendo o bando de Lampião e fazendo um almoço para a turma. E aí um dos homens do Lampião reclamou que estava faltando sal na comida. Falou assim, minha senhora, está faltando sal aqui na comida da senhora. Aí o Lampião, ouvindo isso, chamou a senhora e falou assim, a senhora viu a minha reclamação do meu comandado aqui, ó, tá faltando sal na comida. Aí ele falou assim para ela, vai lá e pega todo o sal que a senhora tem. A mulher, tremendo de medo, foi, pegou todo o sal que tinha, trouxe um saco de sal. Lampião virou pro cara e falou assim, agora a senhora vai despejar todo esse sal no prato dele, ele vai comer. Já que ele está reclamando que não está sem sal, ele vai comer toda essa comida aí. Então, essa ideia de justiça, essa história eu ouvi da minha avó, provavelmente seja uma lenda, né, que corra aí a respeito dele, a gente não sabe exatamente se aconteceu ou não, mas curiosamente eu já ouvi de outras pessoas que vieram também do Nordeste, contando essa mesma história com algumas variações apenas. Então, essa ideia no imaginário, dessa justiça praticada
pelos cangaceiros permaneceu. E hoje você tem realmente essa imagem do Lampião, tá? Ele não só como esse criminoso, digamos assim, nesse bando de cangaceiro, mas também praticando justiça no Nordeste, tá bom? Essa então a aula sobre o cangaço, sobre esse fenômeno que ocorreu no Nordeste, o chamado banditismo social. Galera, muito obrigado pela participação, obrigado para o professor Luciano. Vamos colocar mais uma vez a imagem? Vamos lá mais uma vez a imagem. Olha que bonito, tá aí a imagem. Eu quero encerrar assim, ó, com o professor Luciano e o professor José Hermano fazendo esta bonita foto, aparecendo aqui os dois na foto, o boizão e outro boizão, usando a canga, que é essa estrutura aqui em cima, que eles colocaram em cima deles aqui para poder fazer a foto. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Acompanha aí que a gente passa de ano junto, tá bom? Um abraço. Tchau.